O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governantes por causa do meu nome. Esta é a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a sua própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridos, queridas, esta semana nós estamos já refletindo, sobretudo à luz desta palavra de Deus, ao mistério que celebramos no domingo, quando recordamos a solenidade de Cristo Rei, sendo Rei do Universo. E é muito oportuno esta meditação de Cristo Rei do Universo, quando se reflete ao longo desta semana, onde a liturgia traz para nós a leitura da profecia de Daniel. Como sabemos, todo o texto bíblico, toda a Escritura, ela nasce segundo esta circunstância política que é dada através dos impérios. Tantos que os conflitos bíblicos são, sobretudo, marcados pela presença de um poder político que domina um país, domina outros povos, e assim o povo de Deus vai sendo chamado, vocacionado a dar testemunho perseverante da aliança com Deus. E hoje também encontramos esta experiência no profeta Daniel, nesse profeta Daniel, onde que ele é retirado lá da sua terra, lá de Judá, e vai para o reino da Babilônia, Nabucodonosor. Este profeta, ele abre uma grande perspectiva para o povo de Deus no Antigo Testamento, que se julgavam, assim, somente chamados a dar testemunho desta palavra no seu próprio país, na sua própria terra. Foi uma compreensão delongada, foi uma compreensão dolorosa para o povo do Antigo Testamento, em que eles, assim, eram chamados, vocacionados também a dar esse testemunho de resposta a Deus neste reino estrangeiro. A dor, o sofrimento, a saudade de sua terra, tudo isso foi causa para o amadurecimento de sua experiência de fé. Daniel é uma prova viva deste testemunho, quando nós o encontramos com a sua profecia e ele, já com a sabedoria do seu povo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, vai dar as interpretações, vai sonhar, vai dar as orientações certas para um império, para um reinado que não pertencia a seu povo. O profeta Daniel, ele abre um espaço na conjuntura religiosa do povo de Deus, para dizer que também o povo de Deus, ele é vocacionado, ele é chamado também a dar uma interpretação para todos os modelos políticos, para todos os modelos econômicos, para todos os modelos sociais, pois cada um de nós fazemos esta prática não somente embasados pela reflexão da sabedoria humana, mas porque também cremos e queremos também pedir a Deus que seu Espírito Santo permaneça conosco. É como se aqueles que são fiéis à palavra de Deus, fiéis aos ensinamentos que vêm do próprio Espírito de Deus, e são perseverantes na sua palavra e no seu testemunho, são eles também aqueles dignos de julgar as ações dos homens. Uma outra hora, a palavra de Deus vai dizer: não julgueis para não serem julgados. E nesse ponto nós podemos julgar
não é? Mas podemos julgar, sobretudo, com a via da misericórdia e, de modo muito especial no dia de hoje, com a via da perseverança. Foi isso também que o Evangelho, ou melhor, a aclamação ao Evangelho nos diz: permanecei fiel até a morte e a coroa da vida eterna eu te darei. Este dom da perseverança que nasce dessa experiência de fé é também um dom que perpassa gerações e gerações e perpassa cada amadurecimento de fé que, seja o povo do Antigo Testamento, sejamos nós também, somos chamados a dar este dom de perseverança, à medida que a história caminha e à medida que também nós vamos aprendendo a discernir estes sinais dos tempos. O grande impasse que nós olhamos para esta conjuntura, para esse reinado, que também é um reinado do Antigo Testamento, mas é um reinado também nosso, pois hoje ficamos assim impressionados, no nosso dia a dia nós temos o costume de falar que vivemos num Estado democrático, num Estado onde nós podemos contar com o voto das pessoas, mas, por um outro lado, nós já estamos conscientes que já existe um supra-império que fica por detrás dessas repúblicas, coordenado talvez pelas grandes famílias das nações, as famílias poderosas, em que vão ali ditando uma agenda a se seguir. E isso é complicado, não é? Nós devemos olhar para esta agenda, devemos até mesmo participar daquilo que coaduna com a nossa experiência de fé e aquilo que vai trazer a vida para a humanidade, porque senão também a gente cria uma coisa na cabeça da gente ficar isolados e não participarmos da história. Não é essa a perspectiva do profeta Daniel, de nenhum profeta e também de nenhum cristão. Todos nós, falando de vocação, somos vocacionados a participar da história. Mas olhamos por algumas realidades que vão coordenando a vida dos países e encontramos muitas das vezes essas mesmas reverências de Baltazar, o rei do profeta ali, Daniel, o rei da nação da Babilônia. Um rei onde se demonstra sobretudo pela soberba. Ele, já embriagado, entregando e fazendo um grande banquete para 1000 dignatários, um número fantástico, né? Uma festa para 1000 dignatários, 1000 pessoas que estão responsáveis por ir em nome do rei Baltazar às outras nações e assim constituir a sociedade, e assim constituir a sua política e a sua economia. Mas embriagado, mistura uma coisa com a outra. Embriagado, ele vai misturar com soberba e arrogância a sua força, o seu poderio, e vai utilizar dos vasos sagrados do templo que se retirou lá de Judá para favorecer o seu próprio benefício, o seu próprio prazer. Nesse ponto é a gota d'água para Deus. Porque até quando o rei Baltazar está exercendo a sua medida, o seu ofício, Deus não intervém diretamente. Mas quando ele quer sabotar o projeto de Deus e suplantar a sua própria ação no lugar da ação de Deus, Deus levanta a sua mão e escreve na parede de seu templo, dizendo que o seu reino foi medido, calcado e achado assim em débito. Por isso ele será destruído. O profeta Daniel, ele marca nesta realidade de transformações, de quebras de impérios, de mudança de tempos, essa marca da perseverança e da fidelidade. Pois o rei também promete a ele que vai cobrir com roupas bonitas, com colares de ouro, mas ele vai dizer: guarde essa oferta para o Senhor e para os seus, mas eu vou lhe entregar aquilo que é a interpretação dessas leis, e entrega ao rei essa interpretação. Ele poderia, muito depois ele ter negado todos os recursos do rei, poderia ele ser maltratado, poderia ele ser morto, mas permaneceu firme e perseverante. É assim também que retrata o Evangelho para cada um de nós que nos colocamos atrás das pegadas do próprio Jesus.
ele vai dizer: muitos de vós também serão entregues, muitos de vós também serão mortos. E assim a gente relembra dos próprios mártires que trazemos na vida litúrgica para darmos consciência assim, desse reflexo, dessa força, dessa perseverança que marca a presença do Espírito de Deus na vida das pessoas. E a gente pode olhar também aqueles que não são canonizados, mas que de alguma forma também se manteram resistentes, se manteram perseverantes rumo àqueles projetos das nações que levam à morte, levam à soberba, levam àquilo que desvirtua a própria relação do homem com a natureza e a sua relação com Deus. Acho tão interessante que nesta liturgia, quando recordamos do Salmo, o Salmo vai colocar aquele que também é retirado do profeta Daniel, um convite que o orante faz à própria natureza. A própria natureza também é convidada por esse orante a bendizer a Deus. Ele vai lembrar da lua, do sol, dos astros e estrelas, das chuvas e orvalhos, das brisas e vento, do fogo e do calor, do frio e ardor, mas em tudo isso são chamados também a bendizei ao Senhor. Essa capacidade do ser humano de se colocar diante da natureza, de colocar diante a criação de Deus e convidá-la também para bendizer, é uma finura espiritual muito grande, pois quando o ser humano convida a própria natureza a bendizer o próprio Deus, junto com ele, obviamente, que esta síntese dessa natureza, ele está revelando ali todo o horizonte da perseverança, cujo o próprio Evangelho pede para os cristãos. Pois essa perseverança nos faz alcançar este patamar de estarmos numa comunhão tão intensa, bonita, com cada um de nós e com a própria criação, em que nós nos sentimos como Francisco de Assis ao enlivar o canto das criaturas: meus irmãos, meu irmão Sol, minha irmã Lua, e convida também novamente a criação para louvar. Ele reintroduz, Deus dá a força também para Daniel, que é retirada deste salmo, e também dá ao profeta, ou melhor, a São Francisco de Assis, essa força de se colocar diante dos povos, de colocar diante da criação, dizendo: é assim que a gente tem que agir diante de Deus. Agir de certa forma que tudo aquilo que nós podemos fazer seja uma ação de bendizer a Deus, de bendizer a Ele por estar conosco na sua presença. Queridos, hoje, então, nós temos essa grande chamada de atenção desta liturgia, onde, vivendo numa cultura do excesso, da ostentação, do endividamento, da normalização da corrupção, somos nós chamados, mesmo vivendo nesse momento, a dar esses toques também de perseverança. Perseverança, pois não estamos embasados em medidas que sejam filosóficas ou outras que podemos, assim, até para nos enriquecer o nosso horizonte. Mas o convite desta liturgia, o convite da fé, é uma perseverança que nós temos na presença do próprio Deus, que nos sustenta com seu Espírito. Peçamos a Deus nessa Eucaristia, que, meditando esta passagem do Evangelho que nos convida à perseverança e a este testemunho bonito do profeta Daniel, também nós sejamos capazes de transformar nossos gestos em perseverança, sobretudo pelo horizonte da honestidade, da fidelidade e da sobriedade. Que a Nossa Senhora da Piedade nos ajude a vivermos conforme esta palavra e nos ajude a ser também contados entre os santos profetas, os santos mártires e os santos homens e mulheres de Deus que dão testemunho no seu tempo, olhando as dificuldades, olhando as más medidas de grande império que governam o mundo, mas que possamos dar um testemunho daquele império, o império de Cristo, Rei do Universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus nossos pedidos e nossas súplicas. A nossa resposta será: